Olá, queridos ouvintes, meu nome é Letícia e está começando mais um podcast de história da Escola Odina de Paulo Ribeiro, onde vamos falar sobre temas relevantes do Brasil e da história geral, de uma forma descontraída e informativa, trocando conhecimentos e curiosidades. Hoje a nossa convidada especial é a Isabelle. Olá pessoal, meu nome é Isabelle Naveca, sou aluna da Escola Odina de Paula, sou do primeiro ano 2. Então, hoje o nosso tema é a escravidão no Brasil. Então, o que você acha, Isabelle? A escravidão no Brasil começou por volta de 1530, quando os portugueses implementaram um sistema de capitanias hereditárias que iniciaram o processo de colonização. Eles tiveram esse termo instalado aqui no Brasil para impedir invasões de ingleses e franceses. Quando eles começaram com esse desenvolvimento, eles começaram a escravizar os indígenas, que já eram os primeiros habitantes aqui do Brasil. E subornando eles com presentes vindos de Portugal, eles conseguiram ter a mão de obra indígena. Só que mais para frente nós conseguimos ver que os indígenas não gostavam daquele tipo de tratamento, tanto que muitos se rebelaram. Os portugueses tiveram muito trabalho para, como posso dizer, conseguir a mão de obra deles. Porque os indígenas eles se rebelavam muito naquela época, porque não estavam acostumados com aquele tipo de tratamento. Então, muitos conflitos começaram entre portugueses e os indígenas, os principais habitantes do Brasil. Eles eram conhecidos como negros da terra, né? Exatamente. Que eles já eram daqui. E a escravidão não era tecnicamente assim como de racista, como muita gente. A escravidão mudou com os portugueses, porque a escravidão já existia lá desde do Antigo Egito e na Mesopotâmia. Só que era uma forma, tipo, fizemos uma guerra, vamos pegar as pessoas que estavam lá e vamos fazer de prisioneiro. Era assim a escravidão. Ou a pessoa estava em dívida e fazia escravidão para outra. Entendeu? Como você falou, o Brasil começou a partir da década de 1530, certo? Eu pesquisei aqui com um historiador. Ele afirma que os indígenas mostravam-se relutantes em realizar um trabalho contínuo na lavoura, né? Só que parece que depois de um tempo eles cansaram, que eles não eram, como eu posso falar, eles não eram acostumados de fazer muito trabalho, eles faziam, descansavam e pronto, acabou o dia deles. Mas com os portugueses era toda hora, certo? Certo. Também a gente teve outro tipo de escravidão que era dos africanos, certo? Você quer comentar um pouco? Bom, sobre a parte dos indígenas de entrar na parte dos africanos, foi que os portugueses acabaram, como posso dizer, matando boa parte dos indígenas, fazendo com que muitos entrassem nas florestas e fossem para outros lugares para poder fugir dos portugueses. Tanto que eles entraram em guerra por causa disso. Quando a escravidão indígena acabou, por conta deles terem se dissipado por todo o Brasil, eles tiveram a ideia de pegar escravos africanos. Então, eles foram para a África. Na África já havia esse tipo de tratamento de escravos, o sistema de escravidão. Só que eles pegavam esses africanos. Claro, teve guerras por causa disso. E quando os africanos perderam e tiveram que ir para o Brasil, muitos morreram durante a viagem, porque além de ser longa, eles viviam uma condição péssima. Era também chamado navios negreiros, né? Vieram 4,8 milhões de africanos para cá. Só que 1,8 milhões morreram durante essas viagens, porque além de não receberem comida direito, eles acabavam dormindo nas próprias fezes, acabaram dormindo no próprio, como posso dizer, ambiente em que eles tiveram que se manter vivos. E os que se mantinham vivos, os principais homens, os mais fortes, digamos assim, eram vendidos em um preço bem caro para os donos de casarões. E as mulheres e crianças eram vendidos em preços mais baixos. A gente pode notar a diferença entre a escravidão africana e a indígena.
que a africana era comércio, podia trocar, fazia um comércio. A indígena era um pouco mais difícil, por isso justamente os motivos deles trocarem. Porque, tipo, o indígena era para qualquer um ia lá, capturava o indígena e voltava, certo? Só um ponto também, os indígenas acabaram cansando dessas trocas porque eles já tinham itens o suficiente. Os portugueses não traziam itens novos e também mesmo se trouxessem, os indígenas já estavam cansando. Além de trazer as doenças que matavam a maioria deles. Então, quando começaram a escravidão dos africanos, eles simplesmente falaram, não, a gente só vai pegar eles para trabalhar mesmo. Então, eles preferiam ter homens fortes para trabalharem nas lavouras e os mais fracos, na visão deles, eram vendidos por preços minúsculos, fazendo eles trabalharem quase na mesma dificuldade dos mais fortes, que aguentavam mais. A gente sabe também, né, que a gente já estudou, que os africanos construíram abrigos, que eram os quilombos. E tinha o nome mais conhecido, que a gente conhece, é o Zumbi, que não é o verdadeiro nome dele, mas é um título que é chamado de Deus para eles. Se quiser falar um pouco sobre os quilombos. Isso. Quando eles conseguiam escapar das lavouras de café, as coisas entre aspas, de agricultura, em geral. Quando eles conseguiam escapar dessas fazendas, eles construíam abrigos, como você disse, os quilombos, que para eles era como um refúgio. Só que muitos não conseguiam escapar e eram pegos pelos donos das casas. E por causa disso eram brutalmente punidos pelos seus donos, podendo ficar quase a noite toda levando chicotadas. Então, quando eles conseguiam escapar, eles ficavam bem longe das lavouras, para que os donos não pegassem eles e acabassem punindo novamente. Os africanos também não aceitavam a escravidão e as violências diárias de maneira passível e ficava marcado por violências. A nossa história realmente é muita violência, se for olhar para trás. Isso é triste. Fazendo muito se rebelarem também contra a elite branca, né, como era dito na época. Ainda sabotaram os vigentes para poder tentar escapar. Então essa história, esse marco de violência na história do Brasil é uma coisa que marca muitos negros. Porque hoje em dia ainda acontecem tipos de preconceito por conta dessa época de estímulo racial, falarem que os negros são inferiores aos brancos, sendo que com certeza não é verdade. E como o quadro de hoje novo, estamos com perguntas. Bom, tenho duas, mas eu vou fazer só uma primeiro. Preparada? Os quilombos ainda existem na atualidade? Você conhece algum aqui em Manaus? Sim, ainda existem muitos quilombos ainda em Manaus, só que, claro, pouca quantidade. Um dos quilombos que eu conheço fica na Praça 14, chamado Colombo de São Benedito. Tá, você quer responder agora, depois? Quer falar um pouco das leis? Podemos passar para a lei. O nome da lei, eu vou guardar. Durante esse marco, claro, a escravidão durou por 300 anos praticamente, foi criada uma lei, a primeira lei, em 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, que fazia com que os tráficos fossem proibidos, completamente proibidos. Essa lei foi criada em 4 de setembro de 1850, sendo proposta por um ministro, claro, com o próprio nome da lei, Eusébio de Queiroz. Esse ministro ele propôs essa lei por causa da elite da Inglaterra, que estava botando pressão contra o Brasil para que eles parassem com aquele tipo de ato. Então, ele fez esse lei para poder proibir mesmo o tráfico, para tentar amenizar o máximo possível essa escravidão. E a Inglaterra estava botando tanta pressão no Brasil que chegava ao ponto deles ameaçarem até as cortes mais altas. Pode falar das outras leis. Claro. Tem a outra lei chamada Lei do Ventre Livre, quando as mulheres negras, quando engravidavam, os filhos delas nasciam livres. E essa lei foi criada em 28 de setembro de 1871. A partir desse dia, todos os recém-nascidos que nascessem
seriam completamente livres. Não iriam passar por nenhum tipo de, não posso dizer, Violência. exatamente, até chegarem a uma certa idade, obviamente. Também há mais uma lei que foi criada em 1885, chamada Lei de Sexagenário. Todos os escravos que atingissem 60 anos ou mais, eles eram completamente livres. Só que, infelizmente, tiveram que aguentar mais 3 anos de trabalho, sem remuneração, digamos assim. Essa é com 60 anos, né? Como Exatamente. você falou. Mas Assim que eles atingem 60 anos, eles são livres. era um pouco quase impossível de cumprir essa lei, né? Porque muitos morriam no processo por causa dos trabalhos exaustivos, muitos não conseguiam. Até os homens mais fortes, eles acabaram falecendo cedo, tanto que o corpo deles envelhecia rápido. Eles não tinham descanso, a carga de trabalho era totalmente exaustiva, tirando os maus tratos que eles sofriam. Teve quase um objetivo essa lei, ela foi rasa. Essa lei foi praticamente quase inútil, porque eles quase nunca chegavam. A mortalidade era muito baixa. E quando chegavam, sobreviviam acho que mais 1 ou 2 anos e faleciam em seguida. E teve mais uma que foi com a princesa. Como é a princesa? Com a princesa Isabel. Isso aí. Filha de Dom Pedro. Essa lei foi feita dia 13 de maio de 1888. Como vocês podem ver, 3 leis foram criadas. E mesmo com essas 3 leis, tiveram ainda casos de escravidão, mesmo, claro, parando o tráfico, mesmo com essa lei dos recém-nascidos, claro, quando chegavam a uma certa idade, eram forçados a trabalhar na lavoura. Quando essa lei foi criada, a princesa Isabel ela pôs um fim, que quando ela assinou a chamada Lei Áurea, quando ela assinou essa lei, fazia com que nenhum negro ou africano podia sofrer qualquer tipo de trabalho escravo forçado. A gente também pode recordar que ela assinou porque Dom Pedro não estava no Brasil, certo? Isso aí, eu queria... Ele estava em Portugal resolvendo... Eles tiveram que ser forçados a ir para Portugal, obviamente. E ela, aproveitando isso, assinou a lei quando seu pai estava fora. E relembrando o antigo podcast que a gente fez, o primeiro episódio, a gente falou que a Inglaterra e o Portugal eram muito unidas para negócios, para tudo. Então, não sei se eu estou falando errado, prof. A Inglaterra deu uma pressão para Portugal tentar tentar fazer que parasse a escravidão, porque a Inglaterra foi um dos primeiros países a acabar, não foi? Certo? Foi uma pressão também da Inglaterra. Eles acabavam sendo pressionados pela Inglaterra porque a Inglaterra na época era um país muito forte, ainda é até hoje. Eles tinham muitas forças no mar. Então Portugal ele era muito submisso à Inglaterra. E por isso que eles passavam por esse tipo de pressão, porque a Inglaterra não aceitava. Como eles foram os primeiros a terminar, então eles queriam que acabasse por todo o resto. Então, como eles praticamente mandavam nos líderes portugueses, eles falaram, vocês vão parar com isso agora, ou vai ter algum tipo de consequência. Então, quando essa lei foi assinada, esse trabalho desumano de exploração, né, essa exploração que fizeram com eles, né, foi encerrada, claro. Muitos tentavam fazer com que isso persistisse, muitos tentavam fazer com que isso continuasse, porque muitos donos de casas, de fazendas, não queriam perder a mão de obra dos escravos. E eles dividiam os escravos como se os escravos fossem muito bons de fala, eles mandavam pro mercado para poder negociar as coisas. Tipo, teve uma época em Minas Gerais que foi a descoberta do ouro. Eles mandavam os escravos para lá para pegar o ouro e voltar para casa. Também o seu senhor tinha senhores que tinham muitos escravos e precisava de alguém para observar, que eram como é o nome? Feitor. Eles observavam o escravo e muitas vezes o escravo nem sabia de quem eles estavam trabalhando e de qual eram as terras. Deixa eu ver. O que mais? Também o zumbi. No quilombo dele, né? Tinha mais de 20 mil pessoas.
imagine tanto de família, várias pessoas lá, negras fora do país, africano. Na história, eles contam que foi por Domingos Jorge Velho que conseguiu capturar o quilombo do Zumbi. E o Zumbi morreu dia 20 de novembro de 1697, perdão. E o dia que é comemorado agora a consciência negra, certo? Uhum. E vamos para mais uma pergunta. Claro, vamos. Vamos lá. Por que os portugueses trouxeram os escravos negros para o Brasil? Como foi dito antes, para eles a mão de obra dos africanos era mais fácil do que a mão de obra indígena, porque os indígenas se rebelavam muito. Eles não gostavam nem um pouco desse tipo de tratamento. Então, a mão de obra africana era mais fácil de conseguir do que a mão de obra indígena. Por isso, eles foram para a África pegar essas pessoas e fazer delas moedas de troca para os donos de casa. Assim, ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. Eu acho que... Pode falar essa curiosidade agora? Eu acho que você trouxe pra gente. Na verdade, as curiosidades são praticamente costumes. Os costumes que a gente tem atualmente, uma delas é a culinária. A culinária, a gente tem a feijoada. Eles faziam a feijoada antes com pedaços de carne, pedaços de verdura que não eram utilizados no dia a dia deles. Além da capoeira, quando eles conseguiam, eles aproveitavam para relembrar os velhos costumes de quando eles estavam na África. Então, a capoeira, a feijoada são duas coisas que estão muito no nosso dia a dia. E que é uma coisa admirável de ver, que mesmo naquela época difícil de escravidão, eles não deixaram de prestigiar os seus costumes. É uma coisa admirável. Então, a outra curiosidade, como eu já tinha dito, era sobre as viagens. Eles viviam em condições completamente horríveis e desumanas. Então, essa história, não posso falar, período sombrio do Brasil. Foi uma coisa muito tensa para todos nós. E reviver, mesmo que seja difícil, claro, superação para todos da cultura africana. Passar por tudo aquilo foi muito difícil. 300 anos de puro sofrimento, sofrendo na mão de pessoas que ainda nos tratavam com inferioridade. E mesmo com essa escravidão acabando, os negros não podiam ir para escolas, não podiam frequentar o mesmo ambiente que brancos. Porque para os brancos daquela época eram como se fossem só uma pessoa qualquer, ele é inferior a mim, só por causa da cor de pele. Isso era completamente desumano. Então, mesmo passando por todo esse tempo, atualmente ainda tem esse tipo de coisa. Pessoas que tratam uma pessoa diferente delas como se fosse completamente inferior. É verdade, existem muitos casos ainda de escravidão, inclusive no Brasil. Um caso que aconteceu, é bem recente, mas aconteceu nos Estados Unidos, se não me engano, de uma mulher que escravizava a outra, um casal que escravizava uma mulher, e ela conseguiu escapar. O marido foi preso e a mulher fugiu para o Brasil. Não se sabe ainda o paradeiro da moça que sofreu essa escravidão, foram 2 anos que ela sofreu isso, e quando ela conseguiu escapar, ela conseguiu a remuneração do marido que foi preso. Então, 2 anos. Isso foi muito recente. Começou em 2019 e finalizou em 2021. Então, são muitos casos ainda que ocorrem. Claro, tem casos que não sabemos se ocorre realmente, mas mesmo que passando todo esse tempo, esse tipo de coisa ainda não acabou por completo. Também dá pra gente falar que parece que existe mais casos agora de escravidão, porque agora a gente tem mais como se comunicar do que antigamente. Tipo, quando era legal, vamos dizer assim. Mas agora, com as leis, com essas coisas, parece que o pessoal quer fazer mais escravos e escravizar mais pessoas. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Isabelle, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada, ouvintes. Obrigada por ter ouvido ou escutado até agora. Muito obrigada.